Dali vai sair um perfeito louvor. Irmãos, Deus tem ouvido o perfeito louvor dessa igreja. Aleluia. O Senhor tem ouvido. Mas que não seja somente por causa do aperto, que não seja somente por causa da dificuldade vivida, mas por saber quem Deus é. Em você estar glorificando a Deus no meio também da alegria, no meio da bonança. Glorifique ao Senhor também. Ele vai estar recebendo da mesma forma. Amém? Glória a Deus. Irmão Luciano, estaremos hoje tendo o irmão Luciano com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor, o ensino nessa noite. Possamos estar atentos em nome de Jesus. Estenda a mão, vamos orar por ele. Usa, Senhor, poderosamente a vida dos teus servos. Sei, Senhor, que o Senhor tem mais para nós nessa noite e que ele, Pai, pode estar buscando a direção do Senhor para que ele seja este instrumento seu. Usa, ó Deus, que possamos estar, Pai, sedentos da Tua palavra hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o pastor Tiago está ministrando o discipulado do batismo, não pode estar aqui conosco, mas está trabalhando também. Amém. Ajuda ele. Amém? Então, Deus abençoe a todos. A paz do Senhor a todos, amém? Todos estão felizes com Jesus. Amém. Jesus feliz conosco. Amém também. Aleluia. Motivo de alegria estamos aqui podendo adorar esse Deus maravilhoso, de estar tendo a oportunidade também de estar podendo transmitir aquilo que Ele tem nos dado, né? Através do nosso louvor, a gratidão a Ele. E dando continuidade ao nosso estudo de 1 Coríntios, como o pastor ele fez uma divisão no início, nós estamos no 9º desafio. É isso? E são 16 desafios. Se não me fala a memória. E nós vamos então estar dando continuidade a 1 Coríntios capítulo 9. Talvez a leitura desse capítulo vai ser maior do que o esboço do estudo. Mas eu tenho certeza que Deus vai, assim como tem falado, Ele vai continuar falando aos nossos corações, nos ensinando um pouco mais através da Tua palavra e através do apóstolo Paulo, onde ele dedicou parte da sua vida, logo após a sua conversão, a estar transmitindo, estar ensinando a palavra do Senhor. E aqui também não tem sido diferente para conosco. Nós temos podido estar desfrutando e colhendo a cada instante, mas sem demora, porque o capítulo é um pouco longo. Primeiro versículo diz: não sou eu plenamente livre, não sou eu apóstolo, não vi eu a Jesus nosso Senhor, e não sois vós fruto do meu labor no Senhor? Se por alguns não sou reconhecido como apóstolo, com toda certeza o sou para vós, porquanto sois o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fez os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos ter um trabalho secular para nos sustentar? Quem serve não exerce a sua própria custa? Quem cultiva uma vinha e não se alimenta do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não pode beber do leite que é produzido? Porventura isto vos digo, é apenas um mero ponto de vista humano? Ora, a própria lei não afirma claramente o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés:
não amordace o boi enquanto eles estiverem debulhando o cereal. Por acaso é com um boi que Deus está preocupado? Ou certamente não estaria fazendo tal afirmação para nossa causa? É evidente que é em nosso favor que esse princípio foi escrito, pois o lavrador que quando ara a terra e o debulhador quando tira as cascas das sementes devem fazê-lo na esperança de participar dos resultados da colheita. Se nós semeamos entre vós verdades espirituais, seria pedir muito colhermos alguns de vós bens materiais? Se todos têm o direito de ser sustentados por vós, seguramente não o temos nós em maior medida? Contudo, jamais fizemos uso desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo para o progresso do Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado se alimentam do que pertence ao templo, e o que serve diante do altar participam do que é oferecido no altar. Assim o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho, que igualmente vivam do Evangelho. Todavia eu não tenho nem servido de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo uma expectativa de que façais dessa forma para comigo. Portanto, melhor não fora morrer a pedir que alguém me prive dessa minha honra. Porém, quando prego o Evangelho, não vejo como orgulho, pois a mim é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim se não anunciar o Evangelho, porquanto se prego de espontânea vontade, tenho direito à recompensa. Entretanto, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. Qual é, portanto, a minha recompensa? Tão somente esta, que anunciando o Evangelho eu apresente gratuitamente, não uso assim dos meus direitos de pregá-lo. Portanto, embora seja absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeus para os judeus, para os que estão subjugados pela lei. Tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei, embora eu não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como eles sem lei. Vives a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com a finalidade de conseguir que de qualquer maneira possível salvar algum. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar co-participante dele. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Amém?
Todos estão dispostos a algumas renúncias, a abrir mão de alguns direitos e regalias em prol do Evangelho do Senhor. Queridos, nós vimos e lemos e temos estudado a respeito de Paulo, mas nesse versículo, nesse capítulo 9, ele vem abordar a questão do direito apostólico, de receber sustento material do seu trabalho ministerial. Paulo defende seu apostolado e seu direito de ser sustentado pela igreja que ele fundou. No entanto, ele voluntariamente abre mão desse direito para evitar qualquer obstáculo à pregação do Evangelho. Isso é só uma introdução, só um relato daquilo que nós vamos estar vendo, mas só para que nós possamos entender. E esse capítulo ele explora um tema como a liberdade cristã e a renúncia em prol do Evangelho e a importância de adaptar-se para alcançar o maior número possível de pessoas com a mensagem de Cristo. Paulo apresenta uma reflexão sobre como os líderes espirituais devem equilibrar seus direitos e responsabilidade em relação à sua comunidade. Porém, no contexto histórico da época, nós conhecemos e viemos estudando ao decorrer desse estudo que Corinto ele era marcado, a igreja de Corinto era marcada por divisões, imaturidade espiritual e questionamentos sobre a autoridade apostólica de Paulo. Alguns membros que questionavam Paulo em sua verdadeira, se ele era realmente um apóstolo, possivelmente porque ele não seguia alguns costumes de outros apóstolos, como receber sustento financeiro da igreja. E a cultura greco-romana ela valorizava muito a retórica e a filosofia saiu. E alguns coríntios, por ter julgado Paulo com base em padrões de eloquência e apresentação pessoal, e além disso, o contexto social e econômico de Corinto, como nós sabemos, Corinto era uma cidade portuária. Havia muitas riquezas, havia muita prosperidade. E devido a isso, eles poderiam ou podem ter sido influenciadas atitudes em relação ao trabalho do sustento. Mas Paulo precisava abordar essas questões para fortalecer a igreja e reafirmar a autenticidade de sua mensagem e liderança. Não está no contexto, mas a pastora, quando iniciou o culto, ela colocaram um versículo, vou pedir para colocar em Colossenses, capítulo 1, versículo 1, que não foi o que ela leu, mas ficou um tempo ali e chamou minha atenção. Esse versículo também ele fala essa questão da preocupação de Paulo e é uma afirmação do apostolado que fala: Paulo, apóstolo de Jesus, de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Porém, ele era questionado a respeito deste apostolado, porque quem conhece a história de Paulo sabe que ele era um perseguidor dos cristãos. E a partir do momento que ele teve um encontro na estrada para Damasco com o Senhor Jesus, a partir daquele momento ele já foi chamado por Deus. Ele já recebeu o apostolado diretamente do próprio Deus para estar levando o Evangelho, para estar trazendo as boas novas. Mas algum daqueles irmãos de Corinto, e na nossa época, no nosso tempo também não é muito diferente, houve esse questionamento: será que realmente ele é um apóstolo? Nos dias de hoje, e como o nosso ministério também ele não usa a questão do apóstolo, então vamos levar para o pastor. Mas como a pastora falou que o pastor falou que nós somos todos obreiros, então para não ficar martelando só o pastor, vamos colocar o obreiro que abrange todos nós que também fazemos parte
desse chamado de levar o Evangelho do Senhor. E Paulo, preocupado com isso, ele começou a, primeiramente, como nós vamos ver no início nos primeiros 2 versículos, Paulo ele vem se defender, ele vem provar o apostolado dele. Ele vem mostrar à igreja, ele não enfatizou muito, tanto que só foi nos primeiros 2 versículos que ele veio falar a respeito do seu apostolado. E Paulo ele começa defendendo o seu apostolado, mas ele faz alguns argumentos. Ele usa ele mesmo como prova da sua legitimidade como apóstolo. E o que significa ser um apóstolo? Ele faz um questionamento e ele responde, ele fala que Paulo ele argumenta que ele viu Jesus. Foi o primeiro argumento dele quando questionaram, ele falou assim, mas como? Podemos dizer assim, você era um perseguidor e hoje se coloca como apóstolo. Ele fala, não, eu vi a Cristo. Foi Ele que me ortogou. Foi Ele que me consagrou, podemos assim dizer, como apóstolo. E um apóstolo, e é um apóstolo, e que os coríntios são os frutos do seu trabalho. Então ele vem dizer, olha, eu sou apóstolo levantado por Deus, e vocês são fruto do meu trabalho, do meu labor aqui na igreja de Corinto. Corinto foi a igreja que Paulo fundou, que Paulo criou. E aqueles irmãos ali que muitas das vezes o questionavam, eram fruto desse apostolado dele. E ele vem explicando e colocando esse argumento, levando ao conhecimento da igreja a respeito do seu apostolado. E o que significa ser um apóstolo? Um apóstolo significa ser enviado com autoridade para pregar o Evangelho e estabelecer igreja. Hoje nós usamos que o evangelista, o missionário, podemos assim dizer, ele está nesse lugar de apóstolo, de estar fundando a igreja, de estar indo levar o Evangelho a nações, a cidades, a bairros que ainda não têm uma igreja, para estar ali abrindo a igreja. E essa foi uma das defesas, foi uma das preocupações de Paulo, mas ele quis levar a fundo, que nós vemos a partir do versículos 3, ele veio falar a respeito de ele abrir mão dos recursos financeiros, de ser sustentado pela igreja. Paulo ele argumenta que o apóstolo tem o direito de receber sustento financeiro. Quais exemplos e analogia ele usa para apoiar esse argumento? O primeiro ele fala a respeito do soldado, do agricultor, dos pastores, dos sacerdotes, que são sustentados pelo seu trabalho. Como nos dias de hoje. Hoje nós trabalhamos, todos nós temos um emprego circular, que a gente não tem em nome de Jesus, a porta vai se abrir para que você tenha o seu sustento em nome de Jesus. Mas ele veio colocar em primeiro esses trabalhadores. Todos eles trabalham e quando chega no final do mês, eles têm o seu salário, que é o seu sustento, onde ele vai levar o alimento, onde ele vai comprar o alimento para o seu lar, para sustentar a sua família. E também os apóstolos, os pastores, os obreiros, eles tinham esse direito. Por lei eles tinham esse direito. Mas a igreja de Corinto, alguns irmãos e judeus estavam questionando, mas por que você está abrindo mão? E ele foi colocando, ele estava abrindo mão, ele teve a liberdade pessoal com o objetivo de demonstrar o amor pelos outros. Ele tinha todos os direitos que nós temos, mas abriu mão deles voluntariamente. Ninguém o obrigou. Ninguém disse, olha, você vai ter que abrir mão do seu sustento. Você não vai receber mais da igreja para levar o Evangelho, para fazer a obra de Deus, assim podemos dizer.
Mas aí ele colocou que ele não queria ser fardo, ele não queria ser peso. Podemos achar que temos certas liberdades e direitos, mas se desejamos edificar a igreja, talvez tenhamos de abrir mão de algum deles, a fim de ajudar nossos irmãos e irmãs em Cristo. Muitas das vezes foi como o irmão Danilo, na mensagem, a mensagem para a oferta, ele colocou. Muitas das vezes nós olhamos primeiro para o meu umbigo, não é isso? Primeiro para mim, para depois olhar para o nosso próximo, para o nosso irmão. Mas a palavra também diz que o que vale nós queremos fazer, adquirirmos, se nós não temos compaixão, o amor por nossos irmãos da fé. Então, Paulo estava querendo levar e mostrar que ele não estava querendo ser, como diz o Bambambam. Ele não estava querendo ser o melhor. Ele simplesmente estava abrindo mão daquele direito porque ele era um trabalhador. Ele tinha o seu sustento próprio, como cada um de nós temos, como o nosso pastor também tem. Mas ele abriu mão. Ele falou: eu não preciso disso no momento. Eu não preciso desse sustento, eu não preciso ser fardo. A minha intenção não é ser fardo, a minha intenção é ajudar e cooperar para que cada um de nós possamos levar o Evangelho àquele que precisa. Essa é a nossa missão. Essa foi a razão de sermos comissionados por Deus, para levarmos o Evangelho. E essa era a preocupação de Paulo. Mas ele viu que a igreja, que alguns irmãos, não todos, estavam questionando, que eles queriam de qualquer forma dizer e colocar: por que você está abrindo mão? E do versículo 15, do versículo 14, ele fala, do 3 ao 14, ele falou a respeito dos direitos ao sustento. Que ele realmente tinha esse direito. Como cada um de nós temos nos nossos trabalhos. Como cada pastor, que o nosso pastor ele não é de tempo integral da igreja. Ele tem o seu sustento. Mas isso também não impede de que a igreja venha dar o sustento para ele. Porque é bíblico. Mas às vezes somos levados a questionar algo que é determinado por Deus. E muitas das vezes nós também agimos assim com as nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Nós queremos questionar aquilo que Deus já nos deu, aquilo que Deus nos deu por direito. Nós queremos questionar, mas por quê? A nossa vida sempre tem um porquê. E ali em Corinto houve muitos porquês. Paulo coloca a si mesmo como um modelo para que acabara de dizer, ou seja, ele queria colocar um ponto final naquela discussão sobre abrir mão da liberdade pessoal com o objetivo de demonstrar o amor para com os outros. Ele tinha todos os direitos que temos, mas abriu mão, como diz, voluntariamente por causa de seu relacionamento com Cristo e de seu desejo de ajudar os outros. Podemos ajudar podemos achar que temos certas liberdades e direitos, como eu havia dito. Mas Paulo, ele colocou esse questionamento de não depender porque ele tinha um relacionamento íntimo com Jesus. Ele teve um encontro real com Jesus. E a partir do momento que nós temos realmente um encontro, um relacionamento íntimo com o Senhor, nós não precisamos depender de A ou B. Nós dependemos daquilo que o Senhor já nos deu, tem nos dado e tem nos capacitado. Glória a Deus. Mas apesar de ter todos esses direitos, Paulo não exerceu em Corinto. Na igreja de Corinto, ele abriu mão desse sustento. Ele abriu mão desse direito.
Por que ele renunciou a esse direito? Qual era a sua recompensa ao pregar o Evangelho gratuitamente? E ele diz que Paulo renunciou ao direito de receber o sustento para não criar obstáculo ao Evangelho e para demonstrar o seu amor, dedicação a Cristo. Sua recompensa era a alegria de pregar o Evangelho gratuitamente e a certeza de que ele estava servindo a Deus de todo o coração. Então a preocupação dele não era de ele ter o direito, mas era assim de alegrar o coração de Deus, de saber que Deus o sustentava, de saber que ele abrindo mão e fazendo tudo gratuitamente, porque a recompensa dele seria uma recompensa bem maior daquilo que de repente ele estaria recebendo. Paulo abriu mão não do direito de ser remunerado pela obra ministerial, optando por trabalhar para se sustentar. A questão não era se ele deveria ser remunerado ou não. Paulo estava ilustrando o princípio que afirmava que, quando uma coisa é importante, talvez tenhamos de abrir mão de alguns de nossos direitos e liberdade para realizá-la. E se temos a esperança de fazer progresso espiritual, o nosso relacionamento com Jesus precisa assumir um lugar central em nossa vida. Como está sendo o meu e o seu relacionamento com Jesus? O relacionamento com Jesus, questão de igreja, ele é individual. Em questão de igreja é coletivo. Mas questão de vida com Deus é individual. Como está sendo o seu relacionamento com Cristo? Será que realmente você está abrindo mão de algumas coisas importantes na sua vida para estar fazendo a vontade de Deus? Para estar fazendo realmente, será que eu e você estamos abrindo verdadeiramente mão dos nossos direitos que achamos muito importante para podermos estar levando o Evangelho, para podermos estarmos ajudando nossos irmãos e irmãs, como diz Paulo, com o objetivo de alcançar a liberdade que desejamos? Uma questão que não faz muito parte do estudo, mas é uma questão que às vezes somos questionados a respeito do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma questão que nos foi dada por Deus. Mas acredito eu, falando do meu pensamento, e aquilo que eu acho, creio que seja alguns princípios, sim. Porque a Bíblia diz que nós temos o livre-arbítrio, nós temos o direito de escolha. Mas se nós pararmos para analisarmos, nós temos o direito de escolha até o momento que nós não temos ou ainda não aceitamos a Jesus, correto? Porque se nós colocarmos a fio, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós perdemos esse direito de escolha. Certo? Mas por quê? Porque nós falamos que nós entregamos a nossa vida a Jesus. E ainda por cima nós falamos assim: Senhor, faça de mim o seu querer. Faça em mim a sua vontade. Se nós falamos para o Senhor fazer a vontade dele, qual o direito que nós temos? Então o nosso livre-arbítrio já não é mais tão livre assim. Mas nós continuamos ainda com o livre-arbítrio. Porque nós temos o direito de obedecer, a escolha de obedecer ou não obedecer. E nós somos o ser humano, é a única criatura que tem essa escolha.
Porque os anjos também foram criados por Deus, mas eles não têm essa alternativa de dupla escolha. As únicas alternativas que eles têm é de obedecer. Obedecer. Nós também deveríamos ser assim. Mas nós ainda carregamos aquela herança pecaminosa. Mas nós temos a certeza que Deus ele tem nos moldado nesses últimos tempos. Está próximo o retorno do teu filho amado. Glória a Deus. Mas dando continuidade, está avançado. Mas então esse foi das razões que Paulo abriu mão dos seus direitos. Porque ele fazia tudo em prol da comissão que para ele foi otorgada por Deus de levar o Evangelho. E ele fala que entre o versículo 19 ao 23, ele fala tornando-os para todos. Paulo descreve como ele se adaptava a diferentes grupos de pessoas para ganhar alguns para Cristo. O que significa tornar-se tudo para todos. O que significa tornar tudo para todos? Quais são os limites dessa adaptação? Tornar tudo para todos significa adaptar-se culturalmente e socialmente para alcançar pessoas de diferente origem com o Evangelho. No entanto, essa adaptação não deve comprometer princípios bíblicos ou verdades do Evangelho. Paulo nos deixou algumas dicas importantes sobre como compartilhar a mensagem de Deus com as pessoas. Ele mostra que, se quisermos nos comunicar, devemos primeiramente separar um tempo para entender a outra pessoa. Paulo, ao ouvir sua audiência e descobrir interesses que tinha em comum, em dar os passos necessários para ajudar aquelas pessoas a mudar, quando buscamos ajudar outras pessoas, devemos começar conquistando sua confiança. Precisamos ser bons e vencer discurso. Não precisamos ser bons em vencer discurso, mas sim em ouvir e mostrar que nos importamos com elas. Paulo ouvia as necessidades das pessoas e então apresentava sua mensagem, de maneira que pudesse satisfazer as necessidades específicas delas. Podemos fazer o mesmo, à medida que levamos a mensagem de esperança a pessoas feridas. Uma questão interessante a respeito que Paulo ele fala, entre esses versículos, ele fala que me fiz de fraco para vencer os fracos. Mas muitas das vezes nós temos ouvido, tem alguns argumentos que diz que leva a se justificar, às vezes por tropeço e alguns erros, eu me fiz de fraco para ganhar o fraco. E ele fala que nós devemos tomar cuidado com essa adaptação. Não é porque você, vamos botar aqui em Portugal, é um país abençoado, mas ele tem uma cultura de beber vinho. Eu falo isso porque onde eu trabalho, os colegas de trabalho, eles bebem, algumas pessoas que eu conheço também, eles bebem vinho na hora do almoço, eles bebem vinho à tarde, eles bebem vinho. É a cultura deles de beber vinho. Mas aí você, como cristão que vai se fazer de fraco para vencer os fracos, você vai sentar na roda, o salmista diz que nós devemos ter cuidado ao sentar nas rodas dos escarnecedores. Então não é devido você ter que se adaptar à cultura que você também vai tomar vinho de manhã, de tarde, de noite. Ah, mas por que? Sabendo que a Bíblia, ela não te proíbe, mas ela te alerta a respeito do álcool, da embriaguez. E o nosso ministério, ele como diz, tolerância zero. Então, nós não vamos beber e falar desculpa depois, falar assim,
mas eu me fiz de fraco, eu tive que me adaptar à cultura. Mas nós não devemos esquecer que a maior adaptação nossa é a cultura dos céus, é a cultura do reino. Então, antes de nós adaptarmos tanto a cultura portuguesa como a brasileira, como a espanhola, nós temos que ter em mente, nós temos que estar aptos e adaptados a todo instante à cultura do reino. E não é o pastor, não é o obreiro, não é o presbítero, não é o apóstolo que fala a respeito. É a própria palavra de Deus. É o próprio Deus que nos fala dia a dia. Vocês não são dessa terra. Vocês não são desse mundo. Nós não fomos chamados para esse mundo. E Paulo ele usou também uma metáfora de uma corrida para ilustrar a importância da disciplina e do autocontrole da vida cristã. Com essa metáfora se explica a nossa vida espiritual. Como essa metáfora explica a nossa vida espiritual? E o que significa golpear o próprio corpo e reduzi-lo à escravidão? A metáfora da corrida ilustra a necessidade de disciplina, foco, perseverança na busca da vida cristã. Golpear o próprio corpo e reduzi-lo à escravidão significa exercer autocontrole sobre os desejos e impulsos carnais, para que não nos desviemos do caminho da fé. Foi a questão que havia colocado. Não é que eu vou me fazer de fraco para vencer, para ganhar os fracos, ou se eu vou me adaptar à cultura e vou fazer aquilo que a cultura do país onde eu estou, da onde eu esteja, vai me levar a desviar do caminho da fé. Paulo nos mostra que o desenvolvimento espiritual é como um treinamento para uma disputa, de uma corrida ou uma preparação. Eu coloquei aqui como uma luta de boxe, porque ele fala que fica socando o corpo, ou socando lá. E essas atividades existe grande perseverança e disciplina rígida para aqueles que querem vencer. Paulo deixa claro que o crescimento em nossa relação com Deus exige disciplina e perseverança. Precisamos desistir das atividades pecaminosas que nos detêm e nos apressar para seguir a vontade divina para nós. Todos sabem que um corredor, geralmente, vamos botar a corrida mais popular no Brasil, aqui eu já não vi comentar muito, mas também há, que é a corrida de São Silvestre, que ocorre todo final do ano no Brasil. E aqueles atletas, eles não deixam para treinar somente no mês de dezembro, para chegar no dia 31, no dia 1º, dia 31, eles estarem correndo. Eles passam, praticamente, acabou a corrida no dia 1º, acho que devem descansar aquele período de férias, e voltam de novo a treinar. Por quê? Porque eles têm um foco. Eles têm perseverança para ganhar. Eu li uma passagem, uma referência que Spurgeon ele fala, não importa se tem 20 ou se tem 100 na corrida, só um vai receber o prêmio. Mas Paulo também fala aqui na passagem, ele fala que todos estão na competição, todos estão no jogo, mas só um vai ser vencedor no final. Paulo nos ensina sobre a importância de usar nossa liberdade cristã com sabedoria, de praticar o auto-sacrifício em prol do Evangelho e de nos adaptarmos culturalmente para alcançar os outros com a mensagem de Cristo. Ele nos desafia a viver com disciplina e autocontrole, buscando a recompensa eterna que Deus nos oferece. Então nós vemos que diante de tudo aquilo que veio desde o início até o final, o interesse maior de Paulo demonstrar para a igreja de Corinto não era o porquê ele estava abrindo mão do seu sustento. Não é se ele era apóstolo ou se ele não era apóstolo. Mas era de mostrar que nós devemos termos foco. Nós devemos abrir mão
de certos direitos que nós achamos às vezes importantes na nossa vida, para recebermos a recompensa eterna do Senhor. Para concluir, a igreja pode se colocar de pé em nome de Jesus. Estou chegando ao final. Espero que vocês tenham captando, recebendo aquilo que o Senhor tem transmitido para nós. Mas finalizando, só vou colocar para vocês aqui algumas coisas e nós estaremos encerrando. E Paulo em Coríntios, ele explica uma compreensão madura da liberdade cristã. Embora ele tenha direito a certas prerrogativas como apóstolo, incluindo o sustento financeiro, ele escolheu renunciar a elas para evitar escândalo e promover o Evangelho. Isso reflete o princípio de Filipenses, está lá no capítulo 2, no versículo 3 e 4, precisa abrir, eu vou ler aqui rapidinho, que fala bem assim: nada façais para rivalidade nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Onde somos chamados, nós vemos que nesses versículos nós somos chamados a considerar os outros superior a nós mesmos e a não buscar apenas nossos próprios interesses. A disposição de Paulo de fazer de tudo para todos não implica em comprometer a verdade do Evangelho, mas sim em adaptar a sua abordagem e estilo para alcançar diferentes grupos de pessoas com a mensagem de Cristo. Isso demonstra um compromisso radical com a grande comissão, que está escrito lá em Mateus 28, 19 ao 20, que diz: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanente convosco até o fim dos tempos. É uma compreensão da importância de remover obstáculos culturais e pessoais, para que as pessoas possam ouvir e receber o Evangelho. A imagem da corrida ilustra a disciplina e esforço necessário para viver uma vida cristã que honra a Deus e produz os frutos no reino. A aplicação para nós, crentes de hoje, é que devemos assumir, examinar nossas próprias vidas e estarmos dispostos a renunciar ao direito e conveniências pessoais em prol do Evangelho, buscando sempre formas de alcançar todos com a mensagem de Cristo de uma forma eficaz e amorosa. Que nós possamos prosseguir a cada dia mais, abrir mão da nossa vontade, do nosso querer em prol do Evangelho. Se tem alguma coisa na minha e na sua vida que precisa ser renunciada, que tem atrapalhado de levarmos o Evangelho, que nós possamos renunciar a cada dia, a cada momento. Só eu, só você, além de Deus, sabe tudo. Deus sabe tudo. Deus conhece as nossas limitações. Deus, Ele sabe daquilo que tem atrapalhado de nos aproximarmos mais dele. Mas Ele nos dá a chance e a oportunidade. Quando o próprio Paulo fala lá em Coríntios, geralmente lemos quando vamos cear: examinar o homem a si mesmo. Ele não está mandando examinar o seu irmão. Qual é o erro do seu irmão? Ele
está mandando você e eu examinarmos a nós mesmos. A olhar a abrir aquela portinha que está lá no fundo do teu coração fechado. Talvez o orgulho, talvez a vaidade, talvez a incredulidade, talvez o achismo. E renunciarmos, e nos colocarmos verdadeiramente e dizermos: eis-me aqui, Senhor. Como Isaías falou: envia-me a mim. Mas muitas vezes nós vamos dar desculpa. Mas pode, não tem nada a ver. Lá no Brasil, a igreja lá, a gente tinha uma irmã que sempre usava esse ditado aí para ver: não tem nada a ver, não dá nada não. Mas é por isso que tem muito crente se dando moda, muito crente indo para o inferno, esse negócio não tem nada a ver, não dá nada não. Mas que nós não precisamos usar esse ditado, porque nós temos a palavra. E Paulo, o que ele mais enfatizou foi isso: renunciar, abrir mão, não se importar com que os bens materiais vão nos proporcionar, mas que nós possamos estarmos com o foco. O nosso foco é o reino de Deus. Não se assuste. O Senhor ele está à porta. O Senhor ele está resgatando e restaurando a sua igreja. Glória a Deus. Os tempos estão findando. E que eu e você precisamos renunciar aquilo que tem nos tardado, aquilo que tem nos afastado, para podermos receber a recompensa do céu, a recompensa eterna. Porque tudo que tem aqui vai ficar, mas aquilo que é eterno, é eterno. Que o Senhor possa, o Espírito Santo possa trabalhar no meu e no seu coração. Que nós possamos buscar a cada dia mais, assim como Paulo, renunciar em prol do Evangelho do Senhor. E eu e você possamos verdadeiramente sermos impactados e tomados pela presença e pelo conhecimento de Deus. Como o irmão Danilo falou, era só o pastor da bênção apostólica e já estávamos abençoados. Mas Deus ele quer muito mais de mim e de você. Mas só depende de mim e de você. Pastor, eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Amém, irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor. A graça do Senhor nos alcançou, irmãos. E é isso que nós devemos estar louvando ao Senhor, glorificando a Ele. Cada palavra que ouvimos, cada administração que nós recebemos, irmãos, não é apenas para entrar e depois sair, ou entrar e não fazer proveito nenhum. Cada administração é necessário nós internizar, colocar para dentro e estar usando isso, estar fazendo, cumprindo com esse chamado que Deus nos deu. Irmãos, nessa questão do direito, né? Não vou aqui repregar, já vamos encerrar. Mas o direito que nós temos, cada um de nós, temos os nossos direitos. Eu queria contar algo que o Senhor me trouxe muito forte aqui agora. Quando me converti, tinha 18 anos. E depois de converter, buscando ao Senhor, orando a Deus, e todo jovem, 18 anos, pedi ao Senhor: Deus, permita que o Senhor separe para mim uma mulher que seja uma mulher idônea. E orei 2 anos, irmãos, 2 anos. Com 20 anos eu conheci minha esposa. Namoramos 2 anos e casamos. Então, se a gente for falar em direito, antes era só eu e Deus, o meu egoísmo, vamos dizer assim. Agora, esse amor meu para com Deus continua. Mas esse meu amor agora não vai ser dividido. Olha só, direitos que nós temos. Meu amor com Deus continuava. Agora vem minha esposa. O que eu tenho que fazer? Aumentar minha parcela de amor. Agora meu amor também para com ela. Irmãos, depois que nós casamos, estávamos orando e buscando, e a nossa
Nosso combinado é, depois de uns 3, 4 anos, termos o nosso primeiro filho. E Deus aprove que veio 1 ano. Apenas 1 ano de casado, já veio então a nossa primeira filha, né? Depois de 1 ano, ela engravidou. A Marli engravidou no aniversário de 1 ano do nosso casamento. Veio então a nossa primeira filha. Então, eu, Deus, Marli e agora Mariana. O que aconteceu com esse amor, irmãos? Não foi diminuído, teve que ser aumentado. 5 anos depois, veio Samuel. Mas eu queria aqui, irmãos, deixar algo que assim tem me marcado nesses últimos tempos. Esse amor é aumentado. Então, direitos que nós temos, irmãos. Eu tenho meu direito de algumas coisas, o meu individualismo. Mas Paulo fala exatamente sobre isso. Ele abdicou de tudo isso para estar fazendo a obra do Senhor. Paulo não teve esposa, não teve filhos, mas ele teve uma vida plena com o Senhor. Morreu, né? De maneira, foi um mártir também. E este amor para com Deus, assim deve ser o nosso amor também, irmãos. As coisas deste mundo aqui não podem, irmãos, não podem ser empecilhos para que eu possa fazer a vontade do meu Senhor. O que eu e você temos que fazer? Nos esforçar ainda mais para compartilhar desse amor que nós temos para com Deus, com aqueles que estão à nossa volta. Mas esse amor a tal ponto que eu vou abdicar de algumas coisas. E aí Paulo também falou lá no capítulo 6, não vale a pena a gente ter a nossa perda, não vale a pena você perder, por amor àquele que precisa do cuidado de Deus. Então pense nisso. O que você tem feito em prol do reino de Deus e aquilo que você tem como direito, o que você tem abdicado, o seu livre-arbítrio. Irmãos, temos livre-arbítrio, mas você, quando disse Senhor, o Senhor agora é o Senhor da minha vida. Se você tem um Senhor, então eu não posso ter um livre-arbítrio, se assim a gente pode dizer. Eu sou servo do Deus Altíssimo, vou fazer somente a vontade dEle, pois a dEle, a vontade do Senhor para conosco é boa, é perfeita e agradável. Agora, o que eu tenho que fazer diante desse Deus tão poderoso é estar entendendo, Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor tem me pedido. E Deus pediu para mim e para você, como foi lido agora há pouco. Nós vamos fazer discípulos nessa terra, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o nosso Senhor, é a promessa dele, Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Toma posse dessa promessa e faça a sua parte, em nome de Jesus. Mesmo que situações venham para ti e você se ache no direito de pedir custas a Deus, não peça custas a Deus. Não vai exigir salário de Deus, não faça isso. Deus sabe o melhor para cada um de nós. Amém? Então que haja alegria. Irmãos, eu me alegro em poder testemunhar vocês. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém, Jesus. Eu e minha casa servimos a esse Deus vivo. O meu filho, ele poderia estar em outro canto, mas escolheu estar aqui, louvando ao Senhor. Escolheu estar conosco, adorando ao Senhor. Ele já poderia ser independente das suas decisões. Ele está debaixo do nosso teto. Mas ele, vendo esse exemplo que nós podemos dar até o momento, de que ele também quer servir ao Senhor, nós não obrigamos a ele. Nós obrigamos você, Samuel, a estar aqui? Ele está aqui, irmãos, porque ele ama o Senhor também. Então ame a esse Deus. Ame esse Deus. Busque a Ele, adore Ele de todo o coração. Amém? E você vai ver que as bênçãos do Senhor, janelas do céu, é promessa. É promessa. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos seus, do Deus, a sua justiça. E tudo mais nos será acrescentado. Trazei da casa do tesouro, diz meu fé. E provai ao Senhor se Ele não vai abrir a janela do céu e derramar bênçãos em ti. Tudo, irmãos. O Senhor tem muito, muito, muito a nos acrescentar. Mas o que não tenho hoje é porque às vezes eu não tenho feito. Deus tem a plenitude, mas eu me recuso a receber essa plenitude.
Então não deixe que isso aconteça. Esteja mesmo debaixo da proteção de Deus, do cuidado de Deus, e a sua glória, o seu poder, a sua plenitude será sobre nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, obrigado pelo teu cuidado, amor e graça sobre nós. Obrigado pela tua palavra, Senhor, ao qual aqui mais um servo teu, este que foi chamado por ti, sendo um perseguidor da igreja, e agora, depois desse encontro contigo, se tornou aquele que anunciava a Cristo, aos judeus e também aos gentios. E essa palavra agora chegou até nós, ó Deus, pela sua graça e misericórdia, Pai. Fomos alcançados por ti, Senhor, e não podemos ficar somente nisso. Agora, Pai, aqueles que anunciaram o teu evangelho já não existem mais, já não vivem mais. Ah, Deus, essa responsabilidade agora é nossa, de estarmos continuando, Senhor, oh Deus, a obra que o Senhor tem nos chamado, de sermos como Paulo pode dizer, ser colaborador, Pai, do teu reino. Agora nós, oh Deus, temos essa tarefa de sermos estes mordomos, dispenseiros, colaboradores nessa tua obra, Pai, de estar, ó Deus, anunciando a Cristo a esta terra. Usa-nos, ó Deus, poderosamente. Traz mesmo a unção do teu Santo Espírito. Traz a capacitação que vem do alto. E as coisas que o inimigo tentar colocar, os empecilhos, as barreiras que estiverem sendo levantadas, cairão pelo nome do Senhor Jesus. O Senhor é o Deus Emanuel, o Deus conosco. O Senhor que nos sustenta e nos fortalece. E assim, Senhor, queremos caminhar, Pai, nesta verdade, sabendo, Senhor, que um dia estaremos recebendo a herança, o galardão preparado para cada um de nós. Assim esperamos ansiosamente, Pai, mas aqui nessa terra iremos trabalhar de forma árdua, de forma, Senhor, que possamos estar, Deus, em nome de Jesus, felizes em cumprir com o teu propósito. Oramos assim, Pai, que a tua bênção seja mesmo sobre a tua igreja, o teu povo, Pai, e que nesse caminhar, esta comunhão e esta alegria seja permanente hoje e para todos sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Estenda as mãos assim. Irmãos, quero aqui lançar mais um desafio à igreja. Amanhã vai estar frio, à noite, 11 horas da noite, estaremos em Belmonte. Então, quem desejar ir, porque no domingo nós teremos então a Santa Ceia. Então, o desafio é: nós estaremos indo ao monte às 11 horas da noite. De manhã, indo lá na Santa Ceia regional, lá no entroncamento. Então, os irmãos são convidados, e nós já falamos aqui, os obreiros dessa casa são convocados a estarmos participando da Santa Ceia regional. Será muito importante, irmãos, estarmos lá, então, no domingo, tá bem? Então, a Santa Ceia lá e também aqui. Então, não é desculpa de nós estarmos indo lá e não vir aqui. Então, aqui também. Então, está aqui lançado o desafio. Separe, então, esse tempo especial para o Senhor. Irmãos, é cada 3 meses só que é feito, então, a Santa Ceia regional. Então, separe esse momento. Pode ser cansativo? Pode. Mas para o Senhor, irmãos, vale a pena. Vale a pena. Amém? Então, participe conosco. Estaremos colocando essas mensagens bem certinho lá no grupo. E que Deus mesmo abençoe a todos. Isso. No final do culto, nós temos um caldo saboroso. A irmã Rose e o irmão Daí trouxeram. Então, vamos estar esquentando a nossa barriguinha e tendo comunhão. Amém? Estenda suas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos hoje e para todos sempre. Todos dizem? Amém. Maranata. Glória Senhor Jesus. Juntos nós somos uma família feliz. Aplauda o Senhor, irmão. Deus te abençoe.